Olá, nação corintiana, vamos a mais um vídeo sem enrolação aqui. Vamos falar de notícia do Corinthians. Será que o novo treinador vem? Notícias da internet tá falando que o Carille não vem mais. E pós a derrota do Corinthians com o Cruzeiro, o, o presidente Augusto Melo envolve uma polêmica com o torcedor do Cruzeiro. Agrediu o torcedor do Cruzeiro e deu um soco no rosto do torcedor do Cruzeiro. E o time do Corinthians também sofreu um baque. O time do Corinthians fez um gol e foi anulado. Aí a equipe do Corinthians tá jogando péssimo, pessoal. Não tem marcação, não tem vontade. O time do Corinthians tá sem vontade em campo. O time do Corinthians tá morto, pessoal. E essa polêmica agora com o presidente agredindo o torcedor do Cruzeiro aí gera mais polêmica, galera. Aí reflete dentro de campo, o jogador não joga, fica com a cabeça a mil dentro de campo. Isso tá refletindo dentro do campo. As polêmicas fora do campo, né? Tá atingindo a equipe do Corinthians, que tem uma equipe horrível, um futebol ruim, não tem linha de marcação, não troca de passe, não é compactado, não joga atrás. É minha opinião, né? Vamos ao vídeo aqui, pessoal, do Chico Garcia. Coisa, hein? O presidente Augusto Melo está sendo acusado de agredir um torcedor do Cruzeiro na saída do jogo em Belo Horizonte. Tem bastidores do pós-jogo com a entrevista do Rafael Laruccia e a busca pelo técnico alvinegro. Será que essa semana define? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tudo atrapalha. E aí você ter notícias no entorno, como a gente acompanhou semana passada, do Pedro Henrique, na festa de despedida do Carlos Miguel, com um pedido de rescisão do Gustavo Mosquito e do Arthur Souza, com dívidas na justiça, né, com a condenação, por exemplo, do pagamento de 40 milhões de reais a Matias Rojas, que nem vestiu direito a camisa do Timão, entre outras tantas situações no extracampo. Bom, o processo da Vai de Bet aí, né, com uma questão envolvendo laranjas e tudo mais, muitos casos de polícia, né, em meio a toda essa crise técnica dentro de campo, com o time na zona do rebaixamento, depois de tomar um 3-0 ao natural do Cruzeiro, Z4, podendo ser mais. Horrível, e aí tem mais um ingrediente. Com o Grêmio, o presidente Augusto Melo, e isso vira notícia, tá? Eu sempre gosto de falar isso, gente, porque eu sei que a gente se volta mais para as questões de campo e o torcedor, tem muito torcedor que se incomoda com esse tipo de notícia veiculada pela imprensa. A gente está falando do presidente do clube. Eu não posso ignorar isso. É a liturgia do cargo. Não é uma questão que possa ser ignorada. Nós estamos falando de um presidente de um dos maiores clubes do mundo. Então eu preciso, quando ao falar do Corinthians, preciso falar de algo que foge do corriqueiro, que é o caso. Tem uma denúncia grave de agressão do presidente do Corinthians a um torcedor do Cruzeiro, na saída dos camarotes depois do jogo. Houve uma troca de cornetas, né? E esse torcedor teria provocado o presidente Augusto Melo, que teria lhe agredido no rosto. Essa é a denúncia do torcedor. O Corinthians se defende não citando a agressão. E aí tem uma advogada que já está representando esse torcedor e que, segundo ela, já foi solicitadas as imagens, e essas imagens, elas comprovam, segundo a advogada, o contato, digamos, do presidente no torcedor. Então, ela entende, obviamente é uma advogada de defesa, né? Então não poderia ser diferente, mas eu estou aqui relatando o que aconteceu. Ela entende que existe o delegado do caso também, né? Para deixar claro que as imagens comprovam o que o torcedor está dizendo. Isso é informação do delegado do caso e também da advogada. Então é óbvio que isso vai gerar uma investigação, que inclusive ele foi procurado para prestar esclarecimento, mas ele já tinha deixado o estádio. Tá? Deixa eu passar a notícia completa aqui. Nós estamos falando de João Daniel Milhomes, de 40 anos, que estava acompanhado do seu filho. E aí ele saiu do camarote, foi levar o seu filho aos bares, né, numa área próxima ali do camarote, onde a diretoria do Corinthians estava. E aí foi nesse momento que tudo aconteceu.
No final do jogo, depoimento do torcedor, meu filho de 8 anos pediu para eu comprar um suco. Eu me dirigi aos bares que estão atrás dos camarotes e nesse momento estava passando o senhor presidente do Corinthians com uma série de seguranças, muitos seguranças, intimidador inclusive. Palavras do torcedor. Quando a torcida toda do Cruzeiro entrou na brincadeira, chamando de segunda divisão, essas brincadeiras de torcida. E eu falei que ele seria o presidente que rebaixaria o Corinthians. Ele se dirigiu a mim muito nervoso e me agrediu na frente do meu filho, que presenciou tudo. Ficou muito triste. Eu não revidei, mas depois fiquei um pouquinho nervoso e falei que prestaria queixa. Não por querer ganhar alguma coisa, não preciso disso, mas que essas pessoas entendam que elas não podem fazer o que querem. Eles têm que respeitar as crianças, têm que respeitar as pessoas. Bom, aí a torcedora Andresa Martins Cabral, que é advogada do João Daniel, né, esse torcedor, disse o seguinte: acabou o jogo, ele estava saindo com o filho dele, comemorando a vitória, veio o presidente e deu um soco na cara dele. Uma agressão injusta e covarde, palavras da advogada. Isso aconteceu no camarote, eu sou proprietária de um camarote, isso ocorreu na saída do camarote, o presidente não aceitou a comemoração dele. O presidente, na verdade o Corinthians, soltou uma nota no final da noite de domingo, dizendo o seguinte: neste domingo, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi hostilizado por torcedores do Cruzeiro na saída do camarote do estádio do Mineirão. Após uma discussão, a equipe de segurança do clube interveio, para proteger, é que está escrito interviu aqui, né? Para proteger o presidente e os outros membros da diretoria e staff, afastando alguns cruzeirenses mais exaltados. Os últimos... Por várias situações, mas não justifica, evidentemente, né? Você agredir um torcedor de uma equipe adversária, enfim, cara, essa história aí, vamos aguardar para ver o que acontece, porque se aconteceu verdadeiramente, é muito ruim para a instituição, porque não combina, evidentemente, né? Não combina. Ô, galera, se inscreva no canal e ative o sininho de presidente notificações para notícias do de um Corinthians clube como o em Corinthians. primeira mão. O Rafael Larucci concedeu entrevista após-jogo, eu acompanhei atentamente e, cara, eu tenho simpatia, de verdade, pelo profissional. Percebo que ele está tentando, que ele está se esforçando, que ele tem, inclusive, está tendo dificuldade para fugir de algumas perguntas, porque assim, os caras estão falando assim, pô, tem como recuperar o Wesley está errando na tomada de decisão, e ele fala assim, cara, óbvio que dá, mas assim, acho que ele está sendo prejudicado pelo contexto. O problema do não Wesley, era para ele estar ali. o Wesley dibra então assim, muito eu fico imaginando o cara que obviamente está pensando até na ascensão profissional, na oportunidade que ele está tendo, tá tudo certo, mas vamos lá, gente. Não era para ele estar ali. Rola demais. E foi o segundo jogo do Rafael, de 39 anos, que veio do Sub-17, comandando o Corinthians. Não dá, gente. Desculpa. E isso é um erro da diretoria que ainda não definiu um novo treinador. Eu sei que o calendário nos atropela, eu sei que as coisas no futebol elas são... Mas assim, você demite o Antônio Oliveira e você não tem um plano B, porque é muito louco no futebol, né? Não, tem que demitir, tem que trocar. Eu também acho que tinha que demitir. Pô, a entrevista que ele deu aqui, no jogo em que ele foi demitido, eu falei assim, no derby, né? Falei, caramba, acabou, né, gente? Acabou, não tem mais... o cara não tá mais... Mas o dirigente, ele tem que pensar, beleza, a primeira coisa que ele tem que pensar é, vamos trocar. A segunda, imediatamente, é quem vamos trazer. E esse cara tem que estar alinhavado. Esse cara tem que estar acertado. E se no primeiro contato você não conseguiu, eu sei que o futebol, muitas vezes, você prefere ter um tempo, né, e eu entendo isso. Poxa, ficar trocando de técnico não é legal. Então, assim, não dá para errar. Não vamos fazer uma aposta. Então, vamos entender como é que está o mercado e tudo mais. Vamos buscar um cara que realmente combine. Cara, não dá. Não dá. O Rafael chegou a dizer, nós não estamos treinando. A gente volta, recupera, instrui para o jogo, viaja e joga de novo. Não tem tempo para treinar e treinamento é repetição. Aí você imagina, se o interino está falando isso e não tem nenhum comandante principal, como é que fica esse time? Os caras estão jogando assim, ó. Os caras estão jogando assim. O Antônio jogava de um jeito, chegou o Rafael e falou assim, cara, eu gosto de jogar assim, você, pelas características, joga assim, posiciona o time, e os caras estão indo assim, sabe? Não tem comando, não tem uma voz, não tem um líder, não tem. O Corinthians está sem treinador, e estando sem treinador, no momento que está vivendo, com todas as lideranças que já foram embora, o Corinthians está à deriva, gente.
e com a diretoria preocupada com uma infinidade de coisas, com dívidas, com problemas na justiça, na polícia. Como é que tá esse time? É óbvio que se reflete, gente. O Corinthians está abandonado. Então, assim, precisa resolver. Porque o Rafael, ele tá assim, cara, ele tá no meio do tiroteio e ele não sabe nem como chegou lá. A verdade é essa. Precisa resolver essa situação o quanto antes. E pelas informações de última hora, já confirmei para vocês aqui, né, que o Carille é o plano A, não tem plano B. A oferta é muito boa. O Carille meio que deu ok, só que o Carille não quer se indispor com o Santos. Então, o Corinthians vai ter que pagar a multa. Porque aí o Carille tem digamos assim, uma justificativa até para ser utilizada daqui para frente, porque ele não gostaria de se inviabilizar com a torcida. Acho que ele não vai evitar isso, trocando o Santos pelo Corinthians nesse momento. Acho que ele não pisa mais na Vila Belmiro, mas ele vai ter a prerrogativa de dizer, bom, pagaram a multa e me tiraram de lá. Eu não tive o que fazer. É isso que o Carille está vendendo. Ele aceitou a proposta do Corinthians, mas ele está na dele. Ele está comandando o time, ele se apresenta nessa segunda-feira para treinar o time e ele está na dele. Mas se pagar a multa é diferente. E o Corinthians está disposto a pagar essa multa. Só que tem que resolver essa situação logo. Porque o Marcelo Teixeira não quer negócio, não quer conversa. Tem que ser à vista. 2,5 milhões de reais à vista. E o Corinthians não tem esse dinheiro. Então vai ter que arrumar. De que forma? Não sei. E o empresário Paulo Pitombeira está na Europa. Então eu não sei exatamente quando ele volta. Mas o Carille está no meio desse tiroteio todo, resolvendo lá, treinando o Santos, do tipo assim, tá bem, eu vou, mas... Né? E assim, o Carille está preocupado, por informações de bastidores, com a rejeição em relação ao nome dele. O Carille é um cara muito... Eu acho até que ele não é vaidoso, tá? Mas ele é preocupado com esse tipo de situação. Quando ele chegou no Santos, eu tenho esse bastidor aí, ele perguntou para os repórteres como é que foi a avaliação do nome dele. Então ele tem essa preocupação. E como ele tem um carinho e uma identificação pelo Corinthians, isso pode estar, sabe, prejudicando. Mas claro que ele também não é bobo. Ao voltar para o Corinthians, ele vai estabelecer metas, como salvar o Corinthians do rebaixamento. Ele vai... E tem um negócio, tá, gente? Tem um negócio. O Santos, hoje é líder da Série B, mas para ele dar certo no Santos, ele precisa ficar entre os 4 primeiros da Série B. E a Série B, já falei aqui, ela foi subestimada pela comissão técnica e pelo elenco do Santos. O Santos não imaginou que a situação fosse ser mais difícil do que enfim, eles imaginavam que fosse. No caso do Corinthians, ele tem 15 posições. Se ele chegar em 15º, 16º, tá legal. Ele só não pode chegar em 17º. Então, existe uma... Eu não estou dizendo que é mais fácil você tirar o Corinthians do rebaixamento do que subir o Santos. Mas talvez seja, tá? Talvez seja. Se a gente olhar com o elenco que tem o Corinthians, um técnico que chega e começa a trabalhar, você precisa subir 2, 3 posições. Acabou. Tua missão tá... Pessoal, essas as últimas notícias do Corinthians. Será que o Carille vem para o time do Corinthians? O que você acha desse assunto? Deixe logo abaixo dos comentários. Você que é torcedor corintiano e fanático, pessoal, como eu sou também. O time do Corinthians tá uma porcaria, minha opinião, né? Que você acha que o Carille vem ou não? Qual o plano B do Corinthians? O que você achou da agressão do Augusto Melo ao torcedor do Cruzeiro? Deixe logo abaixo nos comentários.